E aí, alunos, tudo bem? Bom, vamos continuar então a nossa história agora falando sobre a dinastia de Valois. A dinastia de Valois, ela vai ficar no poder da França durante os anos de 1328 até os anos de 1589. Nesse cenário, nós vamos ter uma guerra de religião. O que acontece? Dentro desse território francês, a França, depois que o catolicismo se fará presente, né, após a Guerra dos 100 Anos, e com a subida dos Valois ao poder, nós teremos um território dividido, principalmente por causa da reforma protestante que ocorre durante o século XVI. E por causa dessa reforma protestante, a burguesia dentro da França vai se converter ao protestantismo. E por causa dessa conversão, nós teremos um território dividido entre católicos, que será formado principalmente pelos nobres, e aí nós vamos ter uma família muito importante, que é a família Guise, né, uma família de nobres que vai ter um destaque dentro do território francês, e do outro lado, né, nós teremos os protestantes formados pela burguesia, e dentro desse grupo burguês, nós teremos a família dos Bourbons. Esse território todo, esse cenário todo que nós vamos ver, nós teremos aí comandando Carlos IX. Carlos IX ele vai ter um governo durante os anos de 1560 até 1574, e ele vai buscar manter uma relação muito próxima da burguesia. Porque, como eu havia dito, o rei ele depende dessa burguesia para poder manter o seu exército, para poder exatamente ter condições de centralizar o seu poder e, é claro, manter os seus gastos com todo aquele imposto que ele arrecada da burguesia. E aí, nesse momento, enquanto Carlos está do lado da burguesia, a sua mãe, Catarina de Médici, ela não vai enxergar essa relação de um rei católico com protestantismo, ou seja, como que um rei católico mantém uma relação tão diplomática, tão próxima de protestantes, sendo que ambos não veem a religião da mesma maneira, né? Não seguem os mesmos dogmas, vamos dizer assim. E ela, como uma católica fervorosa, ela não apoiava, não era de acordo com esta relação do rei com a burguesia, né? E é nesse momento, então, que nós vamos ter um grande conflito dentro da França. Esse conflito vai ser marcado aí pela Noite de São Bartolomeu, uma noite na qual, né, os católicos vão acabar entrando em choque, em conflito com os protestantes. E os protestantes, em sua maioria, serão todos massacrados no território francês. É claro que isso vai ter um pouco do apoio da Catarina de Médici, né, da mãe do monarca, e isso vai ocasionar ali um cenário caótico, um cenário de crise, né? E é nesse meio desses conflitos todos que nós vamos ter o governo do rei Henrique III. Henrique III ele vai ter o apoio dos Bourbons, né? Como eu havia dito, os Bourbons é uma classe burguesa que é liderado também por um Henrique, né? E a oposição do rei Henrique III vai ser o Henrique Guise, que faz parte de uma nobreza que tem todo o apoio da Catarina de Médici. O fato é que vai desencadear também dentro da França uma guerra, mas agora uma guerra chamada Guerra dos Três Henriques, na qual nós teremos três Henriques de três grupos distintos lutando pelo poder dentro do território francês. O fato é que o Henrique que sobreviverá a esse conflito é o Henrique de Bourbon, que é um protestante, e que vai agora ter o poder para assumir o controle político da França. Então, pela primeira vez, a França vai ter agora um monarca protestante, vindo de uma família burguesa. Mas isso não vai ficar por aí. A Espanha, que faz divisa com a França, e que é extremamente católica, não vai admitir a posse de um rei protestante num território que está muito próximo a ela. E o medo também dos reis católicos é exatamente ocorrer uma reforma protestante dentro do seu território e a religião do catolicismo perder o seu poder e, consequentemente, os reis serem destronados. Por causa disso, a Espanha meio que ameaça os franceses. E aí não vai ter jeito. Henrique de Bourbon ele vai se converter ao catolicismo e, a partir desse momento, poderá governar
o território da França. É dentro desse cenário que a gente passa a ter agora a dinastia dos Bourbons, uma nova família assumindo o controle da França. Essa dinastia de Bourbon, ela vai ficar entre os anos de 1589 até 1792. É uma família que começa ganhando destaque, que vai fortalecer o absolutismo dentro da França, mas que vai ser destronada lá na Revolução Francesa. Nesse cenário todo, nós vamos ter aí no controle da França o rei Henrique IV. O rei Henrique IV ele vai ficar durante os anos de 1589 até 1610. Durante o seu governo, ele também vai se converter ao catolicismo, mas vai manter o apoio aos protestantes, certo? Tanto é que ele vai emitir um documento chamado Édito de Nantes, permitindo a liberdade religiosa dentro do seu território, dentro do seu governo. E os protestantes poderão praticar o seu culto livremente, sem nenhuma perseguição. E é claro que isso promoverá algo que é extremamente importante dentro de uma monarquia, uma pacificação interna. É um momento no qual o rei evita conflitos internos, o que fortalece ainda mais a sua imagem. Com o decorrer do tempo, ainda em criança, né, em torno de 3 anos de idade, assume um novo rei, e esse rei é Luís XIII. Luís XIII, ele assume quando criança, mas terá ao seu lado, e também dando direcionamento no governo francês, até o rei ganhar idade ideal para governar, o cardeal Richelieu. O cardeal Richelieu, ele vai buscar estar à frente do governo durante a menoridade de Luís XIII, vai ter uma perseguição à oposição ao rei, porque ele não vai ter um apoio, ele não vai ter uma aliança muito ligada a estes protestantes. É um momento no qual, então, o rei ele vai fortalecer o seu exército, certo? É um momento também que nós vamos ter o fechamento das Assembleias Gerais. Isso significa que os Estados Gerais não vão mais se reunir, não terão mais poder e voz dentro da França. Consequentemente, o rei está fortalecendo o seu poder, criando um sistema absolutista. É um período de censura. Qualquer crítica que seja feita ao monarca poderá desencadear uma pena de morte, um castigo, uma punição àqueles que criarem alguma informação que venha desmoralizar a figura do monarca. E é um período também de expansão territorial. Uma das maneiras de fortalecer o poder do rei é expandir território, conquistar novos lugares, novos territórios, para que a partir da conquista desses territórios tenha condições de arrecadar mais impostos e, consequentemente, manter os privilégios da nobreza, da igreja e, é claro, do rei. Após Luís XIII, vem o seu sucessor, Luís XIV. O que vai caracterizar esse momento? É o período da centralização, da formação, da consolidação do absolutismo na França. Luís XIV ele vai se auto-intitular o Rei Sol, tanto que na sua célebre frase ele diz: o Estado sou eu, nada está acima de mim, nada está contra mim, eu sou o Estado, eu tenho o poder para governar. Então, esse poder passa a ser centralizado na sua figura. E como um modelo de centralização política e de empoderamento, né, nós vamos ter aí essa pintura. Perceba que nessa pintura você tem a figura do rei, com uma peruca, né, bem extravagante. Essa peruca simboliza, é um sinônimo de poder. Nós temos um manto que cobre o seu corpo. Ao lado ele tem um cajado, do outro lado ele tem uma espada. Olha o poder militar também sobre o seu controle. E ele está sobre um salto. A ideia do salto alto também dá um destaque de poder. Nós temos a construção de um monarca nessa imagem. Perceba que o corpo não tem nada a ver com uma face que está velha, né? Então, mas o importante é construir um rei que tem agora capacidade para governar, que tem poder centralizado na sua figura. Tanto é que o Luís XIV, para fortalecer ainda mais o seu poder e mostrar a sua grandiosidade, não só para a França, mas para outros territórios da Europa, ele vai aí financiar a construção do Palácio de Versalhes. É durante o governo de Luís XIV que nós vamos ter a construção de um dos maiores palácios da história, que é o Palácio de Versalhes, que está em Versalhes, a aproximadamente 19 quilômetros de Paris. E é intencional estar distante de Paris, porque o rei, estando distante do centro aonde
os seus súditos habitam, aonde o povo se encontra, ele está distante dos problemas, ele está distante daquilo que ele não quer se preocupar. Ele quer manter o seu status, o seu poder, ele quer manter o seu controle sobre o governo, mas ele não quer se envolver com os problemas sociais. Ele não quer se preocupar com as camadas inferiores. Pelo contrário, ele quer que essas camadas inferiores trabalhem para sustentar ali os seus privilégios. E não só nós teremos o Palácio de Versalhes, nós teremos pinturas que vão retratar esse poder de Luís XIV. Tanto é este quadro que nós estamos vendo aí. É um quadro no qual nós temos sentado no trono Luís XIV, mas em torno dele a sua família. Lembrando que o poder de um rei é passado de forma hereditária, de pai para filho. E nós temos aí a sua família de sangue, a nobreza de sangue. E veja que essa pintura, que essa imagem, ela retrata o panteão dos deuses. Olha só como se fosse o Olimpo, né? Lá que a gente vê na Grécia Antiga. E no trono, quem está sentado? Luís XIV. E perceba que nós temos o rosto das pessoas que são idênticas. Idênticas a quem? A Luís XIV. Cada uma representando uma figura divina nesse panteão dos deuses. Essa ideia de trazer a visão de que Luís XIV tem esse poder divino, esse poder dado por Deus, esse poder absoluto que merece ser respeitado. É um período também no qual a França vai travar várias batalhas, mas as batalhas não têm a intenção de conquistar riquezas. Se conquistar, ótimo, mas tem a intenção de mostrar status. Um rei que luta, um rei que declara guerra, um rei que mostra o poder do seu exército para outras nações, é uma forma de ostentação nesse momento, e é o que Luís XIV irá fazer. Logo em seguida, após Luís XIV, nós teremos Luís XV, que vai morrer muito cedo, e que vamos ter aí a subida do trono, ainda adolescente, Luís XVI. E é um governo que vai passar por sérios problemas econômicos, que futuramente nós teremos aí a Revolução Francesa. E assim, nós encerramos então a formação da monarquia no território francês. Espero que vocês tenham conseguido compreender todo esse processo aí de centralização do absolutismo na França. Valeu? Até a próxima!